Olá, estamos mais uma vez trazendo a você a Evangeloterapia com Jesus, projeto desenvolvido pelo Centro Espírita José Caetano, que visa analisar e refletir o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 em Paris, na França, por Allan Kardec e traduzido por Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. Agradecemos primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos bons Espíritos pela oportunidade que nos tem dispensado a doutrina espírita e desta casa espírita séria, organizada e comprometida com a caridade. Hoje falaremos sobre o mundo normal e primitivo, mais precisamente as perguntas 84 a 87 do capítulo 1 da segunda parte do livro. Na pergunta 84 temos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? O livro dos espíritos nos coloca: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Façamos uma reflexão sobre isso. A razão nos diz que existem espíritos, haverá de existir o mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos, e é de senso comum entre os espiritualistas que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorros e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo da vida. A Terra é uma cópia dessas construções que podemos chamar fluídicas. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, além de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com humildade que se acumularão celeiros de conhecimentos, por amor de Deus, para o despertar dos homens, de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promonaram e para onde devem ir, para a glória da vida e para a felicidade que o Senhor nos prometeu no seu seio de amor. Na verdade, assim como existe um mundo material, existe também um mundo espiritual, onde a vida será mais vida, quando amarmos de maneira que Jesus nos ensinou. Na pergunta 85 temos: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal, na ordem das coisas? O livro dos Espíritos nos coloca: o mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Dos dois mundos a que nos referimos, o principal é, pois, o espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ele é constituído de matéria rarefeita, capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos, por estarem encarnadas, e o contato com a matéria os faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito. Os luminares que editaram o livro dos espíritos disseram que os espíritos povoam o espaço infinito, dando início a uma nova era de conhecimento sobre o mundo espiritual. No entanto, sem o espiritismo, uma filosofia religiosa e científica, elástica,
adotando o progresso como necessidade para a paz de todas as criaturas, a sua revelação é contínua. Os espíritos superiores sopram onde quer que seja, trazendo novos ensinamentos e desvendando novos segredos sobre aquilo que existe no mundo espiritual. Existem, portanto, no mundo espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, destacando os motivos educacionais de todos os seres. E ainda existem outras coisas que somente o tempo poderá revelar, obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem por sintonia nesses lugares abençoados. Tudo o que se faz nesses sítios de luz é por ordem da divina sabedoria, e usa-se a mesma matéria, de forma diferente da que se aplica na Terra, por ela ser rarefeita e obediente aos pensamentos, capazes de movimentá-la com toda a maestria, dando-lhe tonalidades que se desejar e construindo as moradias que se lhe convierem. Deus separou o mundo um do outro para o nosso bem, mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano, no sentido de conhecermos e a vida nos tornar cheia de esperança. Ninguém pode negar em sã consciência que existe outro mundo extrafísico. Hoje, até os chamamos materialistas já confirmaram a existência da antimatéria, que não deixa de ser o prenúncio do antimundo, ou mundo espiritual. Basta descobrir que o mundo material é pálida cópia deste mundo da verdade, que todos deverão conhecer ou reconhecer, sentindo assim a presença de Deus em toda parte e a força de Jesus Cristo no coração. A pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? O Livro dos Espíritos nos coloca: sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Isso nos traz isso nos dá o sentido de que falamos dois mundos, um material e outro espiritual, mas na verdade existem inúmeras esferas de vida no plano do espírito, de acordo com a evolução dos mesmos e por vezes umas interpenetrando as outras. No mundo físico existem igualmente muitos estágios de vida, sem que uns fiquem invisíveis aos outros, como ocorre no plano do espírito. Porém, no plano espiritual, os superiores podem observar os inferiores, mas estes não têm capacidade de vê-los, a não ser quando os luminares acham conveniente. Não pode existir violência em campo algum da vida. A lei nos pede respeito aos direitos dos outros, principalmente pelo que eles expressam na escala da evolução espiritual. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem investir-se da matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira: sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo, o que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Precisamos do estágio da matéria bruta como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades, e o mundo, de certa forma, está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece, mas um é motivo de trabalho e experiência para o outro na pauta das escalas espíritas. O mundo físico, ou seja, a Terra,
está sendo sempre visitada por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos, em intenso movimento de amor, e a presença deles incentivar-nos-á para a benevolência, no empuxo da grande fraternidade cósmica, onde fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. Não se deve pensar que, por estar na terra, o espírito se encontra órfão da bondade de Deus. O está presente muito mais do que se imagina ou mesmo pensam os santos. Deus e seus agentes estão presentes nas águas que se bebem, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Ele é a vida que pulsa em toda parte. Para que ele fique mais visível ainda, basta que busquemos encontrá-lo, e os meios acertados são aqueles ensinados por Jesus Cristo. Não se deve perder tempo em pensar e dizer por que Deus fez isso ou aquilo. O que Deus fez está certo, e Ele ainda estabeleceu leis de modo a serem cumpridas. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência e, como filhos do seu coração, somos todos irmãos, interligados uns aos outros pela luz benfeitora do amor da mesma divindade. Lembrando o assunto desta mensagem, o mundo material poderia deixar de existir sem que o mundo espiritual se perturbasse, se repetirmos Deus o quisesse. No entanto, se Ele fez os dois mundos, os dois planos de vida onde habitamos, agradeçamos-os por tamanha dádiva e procuremos compreendê-lo até onde suportamos. Na pergunta 87, tem: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta é: os espíritos estão por toda parte, povoam os espaços sem fim, até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado, vos observam e atuam sobre vós, sem que o percebais, pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porquanto há regiões interditadas aos menos adiantados. O que isso significa? Há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, nas quais a vida que levam é de acordo com seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos, há um traço da nossa própria elevação espiritual, a nos mostrar o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, nos dando sempre um pouco a mais como bênção do Criador. No espaço infinito há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos, que ali se radicaram por necessidades, sem condições de visitarem outras comunidades. Porém essas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais. Para os espíritos puros não existem barreiras, e eles visitam todos os reinos como se fossem o seu próprio ninho familiar.
Mas, para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, aparando as nossas arestas e convertendo os nossos impulsos de ódio, ciúme, orgulho e egoísmo em amor àquele que se transmuta em sol e faz livre os sentimentos, para que a caridade tenha desimpedido com todas as suas nuances. É de se notar que na Terra há igualmente muitas divisões, onde o inferior não tem acesso ao superior. No entanto, este pode transitar em todos os outros. Devemos buscar a superioridade que deve ser patrimônio comum de todas as criaturas, conquista de todos os seres, pelo esforço individual. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se por vezes em sociedade, como convivem com os homens de maneira que muitos desconhecem. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos de ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corriqueiras da vida. Entretanto, se fecharem os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abre-se-ão a campo propício para a manifestação das trevas, que também tem como moradia a terra, por ela ser o lar mais afeito às suas aspirações. Chegou o momento das mudanças. Nosso Jesus Cristo bate às nossas portas espirituais, nos pedindo para mudar, ajustando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais, de sorte a nos libertar da ignorância. E para isso, ele nos deixou como herança divina o Evangelho, contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. A convivência com a doutrina espírita em estudo permanente das suas consecutivas revelações fornecerá os meios e dará mesmo facilidade de se reconhecer quem são os espíritos mais ou menos livres, e pela viagem astral poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos que habitam os espíritos. O tempo, sob a direção da divindade, conferirá essa oportunidade. A vida é como a flor, vai desabrochando na sequência do próprio tempo. Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento neste assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, pois tudo está pronto, esperando de todos nós o momento da decisão. Ficamos aqui. Que o Deus da misericórdia, do amor, da paz esteja em você, com você e você com ele. E não esqueçamos, fora da caridade não há salvação. Até o próximo encontro.